Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar de interação gênica. Vamos lá? Interação gênica. O que é isso, gente? É um conjunto de genes que agem para formar uma única característica, um único fenótipo no final. Olha esse exemplo aqui. São 3 genes localizados em cromossomos diferentes. O cromossomo que está ali em vermelho, em amarelo e em azul. Esses genes, eles formam coisas diferentes, a enzima 1, 2 e 3. Mas todas elas agem de forma sequencial para transformar uma substância precursora numa substância final. Então, qualquer um dos meus genes que não funcione, eu não vou ter a minha substância final. Então, veja, genes diferentes que atuam em uma única característica. A gente tem 3 casos: genes complementares, epistasia e herança quantitativa ou poligênica. Genes complementares e epistasia, o foco do vídeo de hoje. Genes complementares, 2 ou mais genes que não são alelos atuam em um determinado fenótipo, ou seja, em uma única característica. E epistasia, um gene inibe a ação do outro. Começando com genes complementares. O que acontece aqui? Se a gente reparar, a proporção é a mesma da segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1, quando eu cruzo 2 indivíduos duplo heterozigotos. Mas o que difere uma da outra? Quando eu falava da segunda lei, eu estava falando para 2 características diferentes. Quando eu falo de genes complementares, eu estou falando de apenas uma característica, resultante da interação de 2 genes diferentes. 3 exemplos aqui: a coloração da cobra do milharal, o formato da crista nos galináceos e a surdez congênita. No caso aqui, do formato da crista dos galináceos. Olha só o que pode ocorrer. São 4 fenótipos diferentes pela ação da interação de 2 genes. Tá aqui, ó. Se eu tenho 2 dominantes, eu vou resultar em crista nossa. Se eu tenho um dominante e um recessivo, eu vou ter a crista rosa, ou também pode ser a crista do tipo ervilha. Se eu tenho os 2 recessivos, eu vou ter uma crista simples. Então, interação de diferentes genes que causam diferentes formatos de crista de galinha. Isso também ocorre no caso da surdez congênita. Eu tenho 2 genes que eles têm que estar em dominância, tanto um quanto o outro, para formar a cóclea e para formar o nervo auditivo. Se um deles está em recessivo, se ele é recessivo, não vai formar. Então, a pessoa vai ter a surdez congênita. Agora, casos de epistasia. Então, a epistasia, um gene inibe a ação do outro. Eu tenho o gene epistático, que é o que está inibindo, e tenho também o gene hipostático, que é o que é inibido. Então, aqui no meu exemplo, o meu cromossomo vermelhinho tem os genes epistático, que inibem a ação dos genes que estão lá no meu cromossomo amarelo, que é o hipostático. Tenho 2 tipos de epistasia, a dominante e a recessiva. No caso da epistasia dominante, o meu gene epistático, ou seja, aquele que está inibindo, ele é dominante. No caso da epistasia recessiva, o meu gene que inibe é o recessivo. Exemplo de epistasia dominante: pelagem de cavalos. Eu tenho aqui, cor pode ser branca, preta ou marrom. No caso da cor branca, eu tenho que ter um Bzão e um Vzão. Então veja que sempre que aparecer o Vzão, a cor vai ser branca. Se aparecer Bzinho, aí sim eu posso ter. Se aparecer o Vzinho, aí sim eu posso ter outra cor. Então, Vzinho, Vzinho, se aparece o Bzão junto, vai ser preto. Vzinho, Vzinho, se aparece o Bzinho junto, vai ser ali a coloração marrom. Tá? Então, eu tenho essas possibilidades. E na epistasia recessiva? É a mesma coisa, só que meu gene epistático agora é o recessivo. Olha só esse exemplo. Pelagem de labradores. Também tem algumas possibilidades: marrom, preto e o caramelo. Veja que para eu ter a cor preta, eu tenho que ter os 2 genes dominantes. Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Para eu ter o caramelo, eu tenho que ter o Ezinho, Ezinho. Então, toda vez que aparece o Ezinho, Ezinho, a cor do meu cachorro aqui vai ser o caramelo, o amarelinho. Se eu tenho Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa, Ezinho alguma coisa, vai ser o chocolate. Então, toda vez que apareceu o Ezinho, vai ser o caramelo, porque ele inibe a ação do outro gene. O albinismo é um caso de humanos que a gente fala de epistasia recessiva. Por quê? Porque a gente tem 3 genes que agem para transformar a fenilalanina na melanina. Qualquer um deles que não funcione vai ser
albino. Então, é um caso de epistasia em seres humanos. Nesse vídeo, nós falamos então sobre interação gênica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.